Boa tarde a todos aí, senhoras e senhores. Michael falando aqui. Surgiu um fato novo hoje aí, né? O companheiro Aguinaldo, lá de Aracaju, me mandou 2 PDFs aqui, na verdade 3. E um deles chamou bastante a minha atenção, que tem relação com esse deputado Luiz Carlos Rauli, do partido Podemos, o qual está tentando ali colocar um bacalhau junto à medida provisória que vai virar lei em relação à isenção da taxa de aferição dos taxímetros. E isso é bem preocupante, mas vamos analisar aqui o que ele diz nesse vídeo, depois iremos para o texto que ele propôs. No Brasil sofreu um ataque do capitalismo mundial através dos Uber. Isso. Um primeiro aspecto aqui que eu quero falar é o que? Vemos aqui um deputado de direita, que ele é do partido Podemos, reclamando do capitalismo. Uma contradição interessante que eu até gostaria mais até de aprofundar em relação à visão que ele tem em relação a essa questão do capitalismo, soberania nacional, essas questões aí. É intrigante. E só quero lembrar a todos uma coisa. A categoria ganhou essa medida provisória, que desconta aí, isenta os taxistas de pagar a taxa da aferição. E a turma que esteve lá em Brasília, tem frequentado Brasília lá esse tempo todo, Frenataxi, sindicatos, associações, representações, vão fazer justiça, tá? Eles não têm nada a ver com isso, ok? Eles não têm nada a ver com isso. Quando tem que criticar, eu critico. Quando não tem, não critico. Então, isso aí partiu da iniciativa aí do deputado federal. E esse projeto aí tem que ser parado. Mas vamos em frente. Fenômeno que aconteceu no mundo inteiro e no Brasil também. Eu, como homem público, penso muito e discuto muito a matéria e devo apresentar um projeto de uma unificação dos cadastros do Uber e do táxi e uma plataforma municipal do tipo. Vamos lá, ele fala em unificação de cadastro. Temos um problema aí. O táxi, por ser um serviço público, ele realmente tem um cadastro junto ao poder concedente, que é o município e Distrito Federal. Entretanto, o carro de aplicativo, por ser um serviço prestado pela iniciativa privada, quem é registrado é o aplicativo. Os seus motoristas, eles nada têm com o município, exceto tem algumas cidades aí que fizeram a regulamentação lá, enfim, mas a grosso modo eles estão na bagunça. Vamos em frente. Uber em cada cidade para livrar os táxis e os Uber desse gasto que manda para a Califórnia todos os dias 25%, 30% dos seus ganhos. Então, já falei com o Sebrae Nacional, eles gostaram da ideia e eu estou colocando aqui para aqueles que têm grandes frotas de táxi, como é o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, para a gente fazer um trabalho de unificação, de otimizar o ganho nessa central de atendimento, para que todas as centrais tivessem. Vamos lá, um outro detalhe aqui que ele fala em relação à unificação para otimizar ganho, que o motorista perde 30% para o aplicativo lá para a Califórnia. Pois é, isso é um tema interessante, né? E por que essas empresas não são cobradas nos seus devidos impostos? E aproveitando o ensejo aí desse tarifaço do Trump, como reciprocidade, poderia não somente tratar produtos importados dos Estados Unidos para cá com taxação, mas também os serviços prestados por empresas americanas aqui no Brasil. Eles pagarem 50%, né, de tarifa. Seria uma boa, hein? É só uma sugestão, mas vamos em frente aqui. Local, um aplicativo comprado pelo Sebrae e colocado à disposição de cada município brasileiro
para que otimizasse os negócios de transporte público individual, que é um serviço essencial, sempre foi e continuará sendo. Então vamos lá, ele fala de negócio. Bem, eu lamento dar uma informação, tudo bem que sob a vista de um capitalista, sob a ótica de um capitalista, tudo pode ser tratado como negócio, mas transporte, ele é um direito social, esculpido no artigo 6º da Constituição Federal, o qual classifica ali o direito ao transporte como um direito social. Logo, por se tratar de um direito social, ele deve ser ofertado pelo poder público, inicialmente. Claro que a iniciativa privada pode explorar. No entanto, quando se trata de um serviço ofertado pelo poder público, ele tem que cumprir a função social que está ali atribuída a ele. Então, agora eu vou ao texto da lei para tratarmos aqui de duas partes aqui que me chamaram a atenção. Não, aqui não. Aqui. Deixa eu pôr os óculos aqui, que o velhinho aqui não tá muito bom de enxergar de perto, não. Vamos lá. Vambora, seu arquivo. Diz aqui, ó. Chamou a atenção aqui. Artigo... Deve ser artigo 1º, não consta aqui, mas... Parágrafo 1º. O cadastro unificado possibilitará aos usuários a chamada de serviço de transporte de forma ampla, segura, transparente e eficiente, promovendo a concorrência leal entre os condutores cadastrados. Vamos lá, o deputado. O que precisa ser entendido aqui é o seguinte: o táxi, ele não concorre. Ele é um serviço de transporte individual disponibilizado pelo poder público municipal ou distrital, conforme o caso. E ele passa ali pela tarifa módica, que é um preço público atribuído a um determinado serviço, de modo que não venha lesar o usuário do serviço e nem o prestador do serviço. Então, como o táxi ele é preso a uma tarifa, ele não pode ficar concorrendo dentro de um aplicativo como se fosse uma feira livre o preço do quilômetro rodado. Não, porque o táxi ele é vinculado ao poder público concedente e este atribui o valor justo do quilômetro rodado para o profissional. Diferentemente do aplicativo, em que ele inicialmente chegou com uma proposta de ser um serviço de carona paga, e carona paga subentende-se o quê? Uma pessoa está saindo, como eles gostavam de falar, nós somos solução de mobilidade urbana. Só que uma carona paga é quando uma pessoa está saindo de sua casa para o trabalho e ela vai pegando ali passageiros no aplicativo até o seu destino e da mesma forma ela volta para a sua casa fazendo esse transporte. Não é ficar como acontece hoje, motorista para lá e para cá dentro dos centros urbanos, dando carona o dia inteiro, poluindo, engarrafando, prejudicando a malha viária sem pagar um centavo. E aí você tem um preço barato do aplicativo porque é um preço artificial. Não é um preço justo. Tanto que o que ocorre hoje? Eles trazem tanto prejuízo aos municípios, à mobilidade urbana, que o município aqui do Rio de Janeiro, ano passado, teve que dar 3 bilhões de subsídio às empresas de ônibus. Mas aí a pessoa que está pegando aplicativo, ela não sente isso no bolso dela. Mas quando falta ali na saúde, na creche, quando falta na educação, aí a pessoa, peraí, por que está faltando dinheiro aqui? Porque está tendo subsídio de empresa de ônibus. Está saindo dinheiro de algum lugar, do contribuinte, para cobrir um rombo gerado por uma empresa que veio aqui só para canibalizar o serviço de transporte.
Eles não atacam somente o serviço de transporte individual, eles atacam também o serviço de transporte coletivo. E aqui vamos lá. Parágrafo 4º, inciso 1º, a plataforma digital deverá assegurar a isonomia e a livre concorrência entre os profissionais cadastrados. Que isso? Livre concorrência, livre mercado? Não existe isso, doutor. Não existe isso. Não cabe falar em livre concorrência e livre mercado, principalmente porque o serviço de transporte de aplicativo, conforme diz a Lei 12.587, no seu artigo 4º, inciso 10, diz que eles são um serviço privado. Se é um serviço privado, a coisa pública não tem nada a ver com eles. Desculpe. Eles seguem a linha da teoria do risco do negócio. Eles forem empreender naquilo ali, se eles são escravos dos aplicativos, eles que busquem melhores condições de vida e de trabalho para eles junto aos aplicativos. O Estado não tem que se meter nisso. O único que tem que ser amparado pelo Estado é o táxi. O táxi sim é um serviço público, agora carro de aplicativo não é serviço público. Serviço de aplicativo tem que ser cobrado, tem que ser taxado. Não é agir como está agindo hoje, que se apresenta como plataforma de tecnologia, mas no fundo é um serviço de transporte e é tributado como empresa de tecnologia, num paraíso fiscal aqui no Brasil. Município de Osasco, que só paga lá. Mas só que eles prestam serviço no Brasil inteiro. Não de aplicativo, mas de serviço de transporte. Qualquer coisa, estou aberto ao diálogo. Então vamos conversar, converse com os taxistas. Que os taxistas vão esclarecer o senhor o que está acontecendo de fato. Que de repente o senhor está por fora, tem uma visão periférica da coisa, e nós que estamos inseridos nesse universo, temos uma visão melhor e podemos até auxiliar o senhor nesse sentido aí. Para que esse preço barato dos aplicativos aí, esse preço artificial, ele venha a ser justo para os motoristas. Que todos paguem seus impostos aí. Um abraço.